Primeira passagem é do livro Filosofia Espírita, livro 7, livro que foram comentários, né, ao Livro dos Espíritos, pelo Espírito Miramês. O Espírito Miramês, então, ele, junto com João Nunes Maia, publica 20 livros comentando o Livro dos Espíritos. Perfeito? Vamos lá, então. O que é que o Espírito Miramês fala sobre esse tema? Devemos vigiar e orar, para não cairmos nas tentações e não fugirmos às provas que, porventura, surgirem em nosso caminho. Então, são duas coisas aqui, né? Primeiro, para não cair nas tentações. Que tentações são essas? Tentações do nosso inconsciente, auto-obsessão, tá? Você não tem nenhum espírito causando obsessão em você, é você mesmo se auto-obsidiando, tá? Então, o teu inconsciente, em função de memórias pretéritas, de existências pretéritas, que estão aqui no nosso inconsciente, e essas memórias, você já foi preguiçoso, você já foi vaidoso, você já foi arrogante, você já foi um assassino, ou seja, o nosso passado não é bonito. O nosso passado é um passado tenebroso. Nós somos filhos pródigos do universo, ou seja, nós nos afastamos do Pai, perfeito? E agora a gente está se aproximando, está voltando para a casa do Pai. Então, meus amigos, as nossas memórias não são memórias boas, por isso que a gente precisa vigiar e orar. E o Espírito Miramês aqui fala para não cairmos nas tentações, tanto da auto-obsessão, né, quanto da obsessão externa. Aí, nesse caso, é um espírito mesmo, tá bom? Porque o espírito ele vai tentar sugestionar exatamente quando você estiver distraído, no intervalo de um pensamento para outro. Seguindo aqui a passagem. Quando se perde alguma coisa, mesmo a oportunidade de nascer e renascer de novo, isso não significa perda, porque aos olhos de Deus tudo vem e a sua inteligência a tudo comanda. Pessoal, não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser, se Deus não permitir. Então, tudo que vier para você, dá graças a Deus. Em tudo, dai graças. Tá? Por quê? Porque tudo tem um propósito. Mesmo na dor, mesmo na doença incurável, tem um propósito. Às vezes o propósito é exatamente limpar o perispírito, limpar, expurgar uma situação que você cometeu no passado em outra existência. Que às vezes esse expurgo, essa limpeza vem através de uma doença no corpo físico. Às vezes é uma prova, às vezes é uma expiação. Então, em tudo dai graças, tá bom? Quando estiverdes em dificuldades diante de certa circunstância, não desesperemos-nos. Procuremos na confiança as forças para vencer os obstáculos. Não nos admiremos ao encontrar pessoas que nada fazem para o bem comum, sem nenhum problema na vida. Tá? Então, a gente não deve se comparar a ninguém. Cada um tem sua dor, cada um tem sua expiação, e às vezes uma pessoa, entre aspas, bem-sucedida materialmente, né, no plano aqui material, na realidade pode ser uma prova. Porque, meus amigos, a riqueza é uma prova mais difícil do que a pobreza. Né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, não inveje a riqueza do outro, a riqueza alheia. Muitas das vezes, esse espírito está passando por uma prova e talvez possa ser bem ou mal cedido. Aí depende de cada um, tá bom? Porque se Deus te dá riqueza, é para que você aprenda a compartilhar. Né? A abundância tem que abundar, tem que compartilhar com os demais. Se Deus te dá riqueza e você é egoísta, só pensa em si, e aí na próxima existência você vem pobre de maré de si, né? Você vem pobre, tem aquela musiquinha, sou pobre, pobre, pobre de maré. Então, é isso aí, tá? Aí você precisa vir pobre para aprender a ser humilde. Então, continuando aqui. Avancemos sem quaisquer dificuldade, que elas nos mostrarão o caminho mais seguro. Continuando no estudo da doutrina, tá? A filosofia espírita agora no livro 8, lembra que eu falei que o Espírito Miramês tem 20 obras, junto com, psicografado com João Nunes Maia? Então, esse agora é o número 8. O que está escrito lá sobre esse tema? Grandes inteligências no mundo se esquecem da moralidade, computando o evangelho
como sendo o fanatismo dos crentes. Então, muitas pessoas inteligentes, cientistas, pesquisadores, né, políticos, esse evangelho é para os crentes, é para os fanáticos. Não. O evangelho, conforme o Espírito mesmo fala, é a bússola que poderá orientar a inteligência nas suas operações diante da humanidade. Então, o evangelho, meus amigos, é o nosso manual. É o manual do ser humano. É como a gente deve se comportar, tá? É o nosso manual de fábrica. Só que a gente esquece, né? E a gente não usa esse manual da boa convivência, tá bom? Continuando, então. O rádio, a televisão, os jornais, as revistas são instrumento da inteligência, mas, por enquanto, são quase todos canais das sombras. Opa! O Espírito Miramês está falando que esses canais de comunicação, e agora inclui internet também, são quase todos canais da sombra. Por que isso? Porque se você só recebe notícia ruim, o que é que vai acontecer? Sua vibração vai baixar, não é isso? Então, está lá na televisão, um jornal lá, uma pessoa matou 10, depois se suicida. Quando você vê aquela notícia, os parentes chorando e a televisão explorando essa dor, né, alheia, essa dor das vítimas, dos parentes das vítimas, essa sintonia, essa vibração negativa, você acaba absorvendo. Tá, percebe? Porque notícia boa não vende. Ninguém vai colocar na televisão, fulano chegou, ganhou uma promoção, tá feliz. Não, isso não vende. Isso vende o quê? Só desgraça, só sangue. Tá certo? Então, o jornal, os rádios, a televisão e a internet, essas notícias de maldade, essas notícias que assustam, é o que vende. Por isso que o Espírito Miramês fala que são canais da sombra, que se esquecem de educar, sendo acionados pela vaidade da linguagem, com pretensão de evidenciar alguns dos dons da massa humana. Exatamente isso. Esquecem-se das advertências de Jesus, de vigiar e orar. Então, esses canais de rádio, televisão, jornais, internet, você não vigia, você não seleciona o que você vai consumir. Você consome qualquer tipo de lixo. Sua vibração baixa e, com isso, você tem obsessão espiritual e auto-obsessão. Percebe? Então, cuidado. Escolha o que você vai consumir. Vigia o que você vai consumir. Seleciona o que você vai consumir. E se, por acaso, teu pensamento for um pensamento torto, criticando alguém, seja por inveja, seja por despeito, seja porque você não concorda, ou criticando mesmo, então é hora de começar a orar, rezar, fazer uma prece. Por quê? Porque isso vai... Se você não faz isso, você acaba prejudicando o seu espírito, sua vibração baixa, e depois você é obsediado. Tá bom? Outro livro, então, do Espírito Miramês, agora o livro 10, vai falar o seguinte, sobre esse tema. Estamos no meio de ondas mentais diversas, mas atraímos o que somos. Se você está vibrando alto, uma vibração boa, leveza, você vai atrair espíritos bons, não é isso? Se você está vibrando na amargura, na inveja, na traição, no rancor, você vai atrair espíritos ruins, também na mesma densidade. Se existem em nós motivos para escândalos, pensamentos afins aproximar-se-ão dos nossos intervalos mentais e nos vão inspirar sobre o que existe convivendo conosco. Então, exatamente isso. Se você está vibrando em baixa densidade, o que vai acontecer? Esses espíritos que estão em nossa volta vão começar, espírito também de baixa densidade, vão começar a te influenciar. Então, a gente precisa inspirar, né? A gente precisa estar vibrando numa alta frequência para exatamente atrair bons espíritos, né? Boas vibrações, boas ondas mentais, tá bom? Novamente repetimos as palavras do Evangelho. Precisamos vigiar e orar constantemente acerca das nossas intenções e sugestões. Eis porque Deus colocou o trabalho em nossos caminhos. A atenção no labor nos desvia de muitos males. Tem aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Lembra disso?
o trabalho exatamente te preenche, te ocupa, evita que você fique pensando besteira. Tá à toa, vai fazer alguma coisa, porque quando tá à toa, a mente começa a divagar e aí você começa a pensar besteira. Começou a pensar besteira, na hora faz uma prece mental, faz uma reza, uma oração, tá bom? Não fica alimentando esse looping. É um looping que fica rodando sua mente e vai só prejudicando a sua vibração mental. Continuando com o espírito Miramês, agora no livro 17. Está lá. Devemos tomar todas as precauções no que se refere ao nosso bem-estar. A melhoria do ser humano é uma lei e devemos lutar todos os dias para nos livrarmos de todas as agressões naturais do meio onde vivemos. Não penses que, como espíritos desencarnados, estamos isentos de tomar certas precauções para nos livrarmos do determinismo. Em qualquer estado ou situação, devemos vigiar e orar, como nos preveniu Jesus. Você observa como isso é importante. Até o espírito desencarnado. Você acha que está desencarnado, está livre disso? Não. Inclusive desencarnado, tem que estar sempre em prece para evitar a aproximação de espíritos densos. E aí você vai sofrer, tá? Bom, pessoal, mudando agora. Deixa eu beber uma água. O próximo livro, nosso estudo espírita, é Estudo Espíritas do Evangelho, pela Terezinha Oliveira. Vamos lá. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo o outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Está em Lucas capítulo 11, versículo 21 a 22. Vamos lá. Nesse ensino de Jesus, aprendemos que, primeiro, o obsessor é um adversário espiritual, não seu encarnado agora. Normalmente é um adversário de outra existência. Em outra existência, você cometeu algum equívoco, de repente você o matou ou fez coisa do tipo, estuprou, coisa do tipo, e aí essa pessoa desencarnou, não encarnou ainda, está no mundo espiritual, descobriu onde você está, mora, e aí vai te ficar te perseguindo. Então, normalmente é um adversário espiritual de outra existência e quer roubar todos os seus bens. Que bens são esses? Equilíbrio, saúde, bem-estar, tá certo? Ele quer normalmente se vingar. Para tanto, terá que ele invadir a casa. Que casa é essa? É a mente, é o íntimo. O obsessor não consegue invadir o seu íntimo, tá? Se você não permitir. Então, você precisa permitir. E o manietar, ou seja, tolher a ação, despojando de sua armadura, que é a estrutura íntima que lhe dá confiança em si mesmo. O obsessor, ele procura aproveitar a invigilância da pessoa para estimular seus pontos falhos. Olha só como o obsessor trabalha. Ele vai estimular o quê? A vaidade, ele vai estimular o orgulho. Você é 10, você é 1000, você é o melhor do mundo. Isso é o obsessor lá te estimulando o orgulho. A vaidade, está lá te estimulando a vaidade. Como está bonito, como está bonita, é isso aí. Vamos para a academia, vamos malhar. Vamos malhar. Ambição. Você precisa ganhar mais. Você está ganhando pouco. Vícios. Preguiça, precisa descansar. E por aí vai, tá? O obsessor, então, ele fica ali tentando estimular os teus pontos falhos para levar a um estado desgastante e prejudicial, tipo mágoa, revolta, medo, desânimo, irritação nervosa, atividade excessiva e desnecessária. Então, o obsessor, ele toca, normalmente são os pontos como vaidade, orgulho, tá? São coisas assim, né? O egoísmo, vaidade e orgulho, batata. Né? É muito fácil do obsessor de falar que você merece mais, que você é o melhor do mundo, tá certo? Então, cuidado. Cuidado com a invigilância. Tudo, enfim, que a pessoa possa diminuir a resistência e abalar sua confiança. Como deve agir o assediado? Né? Vamos lá. É preciso ser valente. O que é ser valente?
ter disposição de lutar pelo próprio bem-estar. Você precisa querer melhorar a sua situação, né? Andar armado. O que é andar armado? A arma aqui é com a verdade e com o amor. A arma de Jesus Cristo, tá? E guardar bem a casa mental. Como é que a gente guarda bem a nossa casa mental? Vigiando e orando, para evitar que o obsessor se infiltre e domine, tá? Ele vai dominar com sugestões, ele não vai dominar você. Você não vai virar um robô, mas é como se fosse, porque ele vai te sugestionando, né? Você merece mais, é por aí mesmo, percebe? Você é uma pessoa bonita, você merece um emprego melhor, por aí vai. Se, infelizmente, já houver caído em obsessão, o que fazer? Bom, com toda a humildade, procure uma ajuda espiritual em terceiros. No centro espírita, você conversa lá com as pessoas dirigentes do centro espírita que vão te orientar, tá? Não se deixe abater pela ação do obsessor. Entenda, ele só está tendo ação sobre você porque você permitiu, você baixou a guarda espiritual, né? Se, infelizmente, já houver caído em obsessão, o que tem que fazer? Suportar os sofrimentos com paciência e resignação e fazer o quê? Enquanto se esforça por corrigir suas falhas e perseverar nos bons pensamentos, sentimentos e ações e praticando a caridade, para adquirir merecimento de ajuda libertadora. Então, você pratica a caridade e, com isso, você adquire merecimento e os espíritos superiores vão te ajudar a sair dessa situação, tá? Um outro livro da doutrina, que é Evangelho por Emmanuel, tá? É a coordenação de Saulo César Ribeiro da Silva. Evangelho por Emmanuel, segundo Marcos, tá? Então, segundo Evangelho de Marcos. Vamos lá. O que é que ele fala? É preciso olhar, isto é, examinar, ponderar, refletir, para que a vigilância não seja incompleta. Ou seja, é preciso discernir e a primeira preocupação da sentinela. Então, a primeira preocupação é discernir o que está acontecendo, tá? O discípulo não pode guardar-se defendendo simultaneamente o patrimônio que lhe foi confiado sem estender a visão psicológica, buscando penetrar na intimidade essencial das situações dos acontecimentos. Ou seja, nós só vamos conseguir entender o que está acontecendo, né, guardar-se, quando a gente tem o conhecimento, a visão psicológica do que está acontecendo. Eu estou sendo vaidoso, eu estou sendo prepotente, né, a querer ser o melhor do mundo, achar que eu mereço mais do que eu tenho. Tudo isso, se você não tem esse entendimento, que se você tem uma ideia, você merece coisa melhor, e você acredita nessa ideia, é porque você está cego, você não tem uma visão psicológica de você mesmo, tá? Então, primeira coisa, a gente precisa ter uma visão psicológica dos nossos sentimentos, do que está acontecendo com a gente, tá? Senão você não consegue sair desse processo. Então, continuando, olhai o trabalho de cada dia. O serviço comum permanece repleto de mensagens proveitosas. Fixai as relações afetivas. São portadoras de alvitres necessários ao vosso equilíbrio. Então, é bom que a gente tenha relações afetivas de boa qualidade para que a gente mantenha-se em equilíbrio. Seguindo, fiscalizai as circunstâncias, observando as sugestões que vos lançam no centro da alma. Então, a gente tem que fiscalizar o próprio pensamento. Observa o próprio pensamento. Que pensamento é esse? Esse pensamento não é meu. Por que está me sugestionando para eu ser mais vaidoso, que eu mereço mais, né? Enfim, coisa do tipo, ou criticando alguém, né? Tem um ditado que diz assim, né? Quando a gente critica alguém, é porque a gente está nos elogiando de maneira indireta. É a maneira desonesta de nos elogiar quando a gente critica alguém, tá? Então, pessoal, na casa mental, reúne-se as inteligências invisíveis que permutam impressões convosco em silêncio. Então, está aqui no livro que na nossa casa mental nós temos inteligências invisíveis. Lembra que eu falei das memórias de existências passadas? Então, estão aqui na nossa casa mental, na nossa mente. São inteligências invisíveis, que a gente não pode dar atenção para elas, tá bom? Seguindo.
detendo-vos na apreciação do dia. Seus campos constituídos de horas e minutos são repositórios de profundos ensinamentos e valiosas oportunidades. Ou seja, o tempo todo a gente tem que aprender. O lema é aprender e servir. Aprender e servir. O tempo todo. A gente está no planeta de expiação e prova, a gente está aqui numa escola. Se a gente está numa escola, a gente precisa aprender, principalmente conhecer nossos sentimentos. Aprender principalmente sobre nós mesmos. Né? Aprender nosso sentimento, nossas sombras, nossos pontos falhos. Será que é muito orgulho? Será que é muito egoísmo? Será que é uma visão umbigotrópica? O tempo todo estou olhando para o meu umbigo? Né? Então, ou seja, a gente está num planeta escola exatamente para quê? Para poder aprender e servir, praticar a caridade, ajudar os outros doentes, porque todos estamos doentes aqui. Então, a gente vai ajudando os outros. Por que a gente precisa ajudar? Porque Deus também nos deu uma missão, que é a cocriação, tá? da realidade. Então, a gente cria a nossa realidade e também em nosso entorno, tá bom? Vamos lá. Olhai, refleti e ponderai. Depois disso, naturalmente, estarei prontos para vigiar e orar com proveito. Está no livro Vinha de Luz, tá? Capítulo 87. Bom, próximo livro. Palavras da Vida Eterna. Palavras da Vida Eterna, que está pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Franciscano Xavier, item 3, evitando a tentação, vigiai e orai, para não entrares em tentação. Isso está em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiar não quer dizer apenas guardar. Significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Orar, a seu turno, não exprime somente adorar e aquietar-se, mas, acima de tudo, comungar com o poder divino, que é o crescimento incessante para a luz, com o divino amor, que é o serviço infatigável do bem. Então, quando a gente ora, a gente não está somente adorando e aquietando-se. Não, a gente está também comungando com o poder divino, tá? Comungando com Deus. Tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Ou seja, tudo que está sem ação, sem prática, sem atividade, né, é inútil. Por exemplo, o tesouro escondido se transforma numa cadeia de usura, ou seja, não serve para nada. A água estagnada cria larvas e insetos patogênicos. Então, a gente precisa estar em movimento, a gente precisa estar aprendendo e servindo o tempo todo, tá? Não paralisado. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo da luta com que a terra te desafia. Não foges da luta, tá certo? Inteligência parada, em mãos paradas, impõe paralisia ao coração, que da inércia cai na cegueira. Então, quando a inteligência está parada, você não estuda, não aprende, não se desenvolve, e quando as mãos estão paradas, você não ajuda, o que vai acontecer? Teu coração paralisa, ou seja, você fica com o coração duro, né? E você cai na cegueira, você não consegue ver mais a realidade. Então, para que você possa entender a realidade espiritual, você precisa estar com inteligência em movimento, lembra? Aprender. E as mãos em movimento, lembra? Servir. Então, aprender e servir. Vibra com a vida que escoa sublime ao redor de ti e trabalha infatigavelmente dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando os outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Muito bonito, né? Mais um livro, Estrela de Luz, pelo Espírito Ismael Marden, né, psicografado por Zonildo Rezende. Vamos lá. Os espíritos que ainda se comprazem no mal tentarão invadir a colônia quando estiverem fora do corpo físico. Por isso devemos vigiar e orar, assim como recomendou o nosso mestre. Sabemos que esta se encontra muito bem organizada e que cada vez mais está se distanciando da órbita terrestre.
Então, cada vez mais que o nosso planeta fica mais denso, mais pesado, uma psicosfera mais densa, as colônias se distanciam um pouco mais para poder não ser contaminada, né? Isso ocorre para que não sofra com as perturbações pelas quais a Terra está passando. E isso vem influenciar os recém-chegados a esse local, as colônias espirituais. Ok? Atentemos às sábias palavras do Mestre, quando disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 22. Tenhamos fé em nossa salvação, em nosso reencontro com Ele, com Jesus. Perfeito? Pessoal, então, o estudo hoje da doutrina espírita foi sobre esse tema, né? Vigiai e orai. Né? Primeiro a gente vigia, para depois orar, tá? Gostou desse conteúdo? Se gostou, curte, compartilha, tá bom? Se inscreva no canal.